Bem-vindo ou bem-vindo de volta à pilha. O Superman de 1938 era muito mais do que hoje um herói do povo. Afinal, quem mais do que ele poderia entender as dores e consequências do progresso descontrolado da América nos anos 30? Filho de uma raça altamente tecnológica que sucumbiu pela ambição desenfreada, ele presenciava o mesmo acontecendo em seu novo lar. Sozinho, ele combatia as injustiças e a opressão de um mundo em ebulição, fazendo o que achava certo à sua maneira. De políticos corruptos a abusadores domésticos, o Superman não poupava ninguém. Entretanto, nada sofria tanto com a fúria e os punhos poderosos do herói quanto os carros. Mas afinal, o que a imagem da capa de Action Comics número 1 representa? A violência do herói contra os carros foi um fato isolado? Ou fazia parte da luta do herói por um mundo melhor? Eu sou Fábio e hoje eu tô pilhado pra entender por que raios o Homem de Aço odeia tanto certas coisas feitas de aço. Antes de pensar num gibi de super-heróis, Siegel e Shuster tentaram vender o Super-Homem como uma tira de jornal, para adultos. Por isso, em suas primeiras histórias, há temas tão distantes do universo das crianças, como corrupção de políticos, exploração de trabalhadores, manipulação de resultados, fraude no mercado de ações, isso só para citar alguns. A própria Action Comics número 1 é uma coxa de retalhos de tiras que já estavam prontas, aguardando um acordo de publicação. Muito mais que um herói para crianças, o Superman de Siegel e Shuster nasceu dentro de um contexto histórico de muitas transformações. Entre 1908 e 1938, a humanidade deu um salto tecnológico assombroso, ao sair da tração animal para a era da aviação comercial pressurizada, em apenas 30 anos. Esse foi um dos períodos de evolução tecnológica mais acelerados da história humana até hoje. Mas vem cá, você nunca achou um tanto provocador o fato de o Super-Homem ser mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular altos arranha-céus com um só salto? Sem falar que ele é conhecido como Homem de Aço e é sempre confundido com um avião? Ele é literalmente superior a todas as grandes invenções da humanidade, e isso com uma mão nas costas. E isso parece não ter sido à toa. Afinal, num período em que toda uma geração era esmagada contra as engrenagens da modernidade, o Super-Homem surgiu como uma resposta violenta à opressão das máquinas e ao sentimento de insignificância do homem em um mundo altamente mecanizado e perigoso. Aviões de caça, navios, locomotivas, portas de aço, revólveres e metralhadoras, nada fazia frente ao poder do Super-Homem. Por quaisquer que fossem os critérios, o Homem de Aço sempre se mostrava superior em força, resistência, velocidade e eficiência. Diante de amostras tão generosas de poder, um simples automóvel não representava ameaça alguma à soberania do herói. Porém, ele expressava um certo prazer ao socar, arremessar, esmagar ou simplesmente exercitar-se destruindo carros. Essa aversão fica explícita na icônica capa de Action Comics número 1, onde o alvo da fúria do herói não são as pessoas que fogem aterrorizadas por aquele lunático de capa, mas o maior símbolo do progresso individual americano, o automóvel. Mas por que a Detective Comics autorizaria a publicação de uma história onde um protagonista estreante esmaga contra uma rocha, o maior emblema do American Way of Life da época? Afinal, um carro nos anos 30 representava o progresso, a prosperidade e, acima de tudo, a liberdade do povo americano. O lema do Super-Homem não foi sempre verdade, justiça e o jeito americano de viver? Fico imaginando qual foi a reação das pessoas em 1938 ao se depararem com essa capa. Quem era esse homem de capa vermelha destruindo um carro enquanto pessoas corriam apavoradas? Seria ele uma ameaça? Era um louco fugido de um manicômio qualquer? Ou apenas o homem forte de um circo em um ataque de fúria? Estratégia de marketing ou não, o fato é que muita gente tirou 10 centavos do bolso e levou essa edição histórica para casa. E embora a primeira página prometa um alienígena que usaria sua força titânica em benefício da humanidade, ele aparece saltando pelo ar, carregando em seus braços uma mulher amarrada e amordaçada, a quem larga no chão sem a menor cerimônia. Logo depois, ele invade a mansão do governador, subjuga o empregado e rasga a porta de aço do quarto do político como se fosse papel. O alívio só vem quando descobrimos o motivo desse furdunço todo.
Uma mulher inocente estava prestes a encarar a cadeira elétrica, e a refém trazida pelo herói era a verdadeira culpada. Mas vamos ao carro verde. Clark convida Lois para sair, e à noite vão a um restaurante onde dançam. Um valentão se aproxima e humilha Clark diante da jovem repórter, que se irrita e deixa o local. O valentão, com o ego ferido, a persegue e a sequestra, empreendendo fuga em seu carro verde. Finalmente, o predador avista sua presa. O super-homem surge à frente do veículo e pula sobre ele como um toureiro na arena. Chocados pelo feito, o valentão e seus amigos aceleram, mas são facilmente alcançados pelo Homem de Aço, que suspende o veículo no ar com uma só mão, retira Lois com delicadeza e o carro é feito em pedaços. O resto é história. Ao longo das primeiras edições de Action Comics, não são poucas as vezes em que vemos o Super-Homem atacar gratuitamente carros de toda sorte. Mas, meus amigos, eu não estava preparado para o que presenciei em Action Comics número 12. No aniversário de 1 ano de sua revista, o Super-Homem enlouquece. Diante da fachada do Daily Star, Clark Kent investiga o burburinho de uma multidão assustada. Era Charlie Martin, um conhecido de Clark. Agora, apenas mais uma estatística do trânsito caótico de Metrópolis. Clark liga imediatamente para o prefeito, mas ouve apenas que a situação era realmente grave e que não havia nada a ser feito. Horas depois, em seu apartamento, Clark reflete sobre a situação. Não havia outra saída. Aquele era um trabalho para o Super-Homem. Seu primeiro destino, a principal rádio da cidade. O herói invade o estúdio de maneira ameaçadora e toma o microfone. Não era um pedido de cooperação, era um ultimato. A partir daquele momento, motoristas homicidas responderiam a ele. Como que num pico de adrenalina, o azulão atravessa a parede e parte para o pátio da polícia. É hora do meu exercício diário, ele diz. Ele destrói os carros apreendidos com um prazer quase infantil. Orgulhoso do trabalho, o herói parte sob uma inútil reação da polícia. Na sequência, o agora inimigo público de Aço visita uma loja de usados. Ele zomba dos modelos e, pedindo desculpas pelo prejuízo que iria causar, reduz tudo a uma pilha de sucata. Enquanto isso, a polícia recebe chamados de todas as partes sobre a cruzada devastadora do azulão. Porém, o inesperado acontece. O próprio Super-Homem é atropelado violentamente. O herói alcança o infrator, pula no banco traseiro e o aterroriza, dizendo que agora é um fantasma que vai assombrá-lo. Após se divertir um pouco, ele vai até a origem do problema, uma fábrica de veículos. Super-Homem diz que os carros daquela fábrica são os que mais se envolvem em acidentes fatais, e quer saber por quê. O herói não engole a desculpa esfarrapada e acusa o fabricante de usar matéria-prima inferior para lucrar mais ao custo de vidas humanas. O ousado homem dá uma resposta atravessada, e o Homem de Aço não perdoa. Ele põe abaixo a fábrica inteira, levando funcionários a fugirem desesperados. Como um Sansão enfurecido, o Homem de Aço não deixa pedra sobre pedra. De volta à rádio, em uma cena que parece tirada de Superman 3, ele entra pela parede que acabara de ser consertada e faz uma nova ameaça. Alguns minutos depois, o Homem de Aço se depara com uma curva perigosa e, com seu poder titânico, a endireita. Diante de tamanha depredação, o sistema parece prestes a ruir. A polícia se declara incapaz de conter a ameaça e o prefeito se encontra à beira de desistir de tudo. Em seu carro, ele é surpreendido pelo Homem de Aço que toma a direção. Sentindo o pavor tomar conta de si, o prefeito clama desesperadamente para que o Homem de Aço pare, temendo pelo pior àquela velocidade. No entanto, o herói rebate com frieza, questionando por que deveria poupá-lo, já que o político não demonstra a mesma compaixão pelas inúmeras vidas perdidas sob sua administração. Subitamente, o Super-Homem pula do carro em movimento, levando consigo o prefeito, e pousa na beirada de uma janela. Era o necrotério. Pelo vidro, ele obriga o político a olhar para as vítimas de acidentes, todas mutiladas de modo horrível. O Homem de Aço o acusa de ser o responsável por aquelas mortes brutais, devido à sua omissão. O prefeito, chocado com o que vê, confessa que nunca tinha parado para pensar nisso e promete ali mesmo mudar a sua conduta. De volta ao jornal, Clark recebe a notícia de que o prefeito iniciou um grande projeto de melhorias no trânsito. Na saída, ele celebra a multa de trânsito que recebeu por estacionar em local proibido. Meus amigos, o que foi isso? Se o Super-Homem original já não tinha boa fama, depois dessa história ele não terá mais nenhuma.
Mas vamos sair um pouco da nossa zona de conforto para tentar criar um retrato do trânsito nas grandes metrópoles americanas no final dos anos 30. Fique por aí, prometo que vai ser rápido. Naquela época, o carro era uma máquina desregulamentada com enorme poder de destruição. Eram basicamente blocos de aço sobre rodas, onde o desempenho mecânico prevalecia sobre a segurança de seus ocupantes. A imprensa da época tratava o trânsito com um sensacionalismo cruel. Ao invés de cobrarem segurança, os tabloides frequentemente culpavam as vítimas por invadirem o espaço dos carros. E os fabricantes, fortemente impactados pela Grande Depressão, focavam na produção de veículos baratos, utilizando materiais e métodos de fabricação de baixo custo para a época, resultando em carros com graves falhas estruturais e de segurança, especialmente nos modelos populares. E por fim, a administração pública era a peça final dessa engrenagem, falhando miseravelmente em criar leis severas ou fiscalizar as sucatas que rodavam sem supervisão. Os números dessa negligência são assustadores. Em 1937, os Estados Unidos atingiram o pico histórico de mortalidade no trânsito, registrando quase 40 mil mortes em um único ano. Para vocês terem uma ideia da gravidade, a taxa era de quase 31 mortes por cada 100 mil habitantes. Hoje, com muito mais carros e muito mais pessoas circulando nas ruas, a mesma taxa é menor do que a metade disso. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo, com mais uma HQ da Pilha. Um grande abraço e fui!